Olá, pessoal, meus caros alunos do primeiro colegial, todos estão bem? Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando um pouquinho sobre a parte da vacinação, né, dentro dessa parte da saúde. Esse é um assunto, pessoal, que está em alta, né, justamente por conta desse coronavírus, e todo esse processo que estamos passando, essa corrida, né, na criação da vacina dele. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre a vacinação, um pouquinho da história, como foi criada a vacina, falar um pouquinho das características, né, funcionamento e dela, e comentar um pouquinho do coronavírus sobre essa parte das vacinas. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, qual foi a origem, né, da vacina? Então, foi criada por Edward Jenner, pessoal, um naturalista britânico, em 1789. Nessa época, pessoal, na Europa estava espalhada a doença da varíola, pessoal, que atacava as pessoas levando à morte. Então a mortalidade dela era muito alta. O que percebeu-se? Que os animais, né, as vacas, os bovinos ali, eles tinham uma forma dessa varíola e as pessoas adquiriam, quem criava essas vacas, né, manejavam elas, tiravam leite, cuidavam delas, elas tinham essa varíola de uma forma mais branda. Então começou a perceber o seguinte, aquelas pessoas não morriam, né? Elas tinham a vacina, mas eram tinham a vacina. Tinham a doença, mas era mais fraca do que aquelas outras da cidade que estavam morrendo, quem pegava essa doença. Então aí, Edward Jenner fez o seguinte experimento. Ele pegou primeiro um animal que estava com a doença, pegou um pano, né, um pedaço de tecido, passou no pus, né, na ferida dessa vaca, e passou no braço de um menino. Ele fez arranhões no braço de um menino de 8 anos, que estava com a varíola, né, a forma mais forte, passou ali no braço do menino, o menino apresentou febre, ele teve uns sintomas assim um pouco mais fracos, e depois ele estava bom, recuperou. Após um período, né, algumas semanas, ele pegou, inoculou no menino a forma humana, né, de uma pessoa que estava com a varíola, para ver se ele ia adquirir essa forma mais forte, se ele ia sofrer com isso mais, né? E, na verdade, o menino passou tranquilo, não teve maiores sintomas, tá, gente? Ele ficou bem, praticamente não teve nada. Então, foi a origem ali da vacina. Inoculou uma forma mais fraca, né? Que seria essa forma das vacas ali, essa varíola das vacas. E o menino adquiriu uma defesa como aquela doença, tá? Então, o nome vem daí, pessoal. Vatine, em latim, quer dizer de vaca. Então, por isso, ficou desse jeito. Depois, Luiz Pasteur, futuramente com experimentos, comprovou isso, que era esse mesmo fato. Só que não sabia-se, né, como que era o funcionamento dela, como que atuava no organismo, o que acontecia no organismo, tá? Depois que a gente começou o avanço da ciência, foi descobrindo o que ela causava. Então ela é de extrema importância, pessoal, as vacinas, para a saúde individual e pública. Então, tanto para a parte do indivíduo, quanto para a parte do coletivo, né, para uma população, ela é extremamente importante, pessoal. Hoje em dia, eu até comento um pouquinho dessa daí, existe uma onda anti-vacina. Muitas pessoas deixando de vacinar seus filhos, coisa que é muito errada, pessoal. Eu, como biólogo, defendo o uso da vacina, vacinação. Hoje tem muita divulgação de informações erradas, sem conhecimento científico, tá, gente? Sem embasamento. Falando, não, a vacina é que vai causar doença. A gente vai até comentar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, a vacina, pessoal, o princípio dela é usar um micro-organismo controlado, tá, gente? De maneira ou inativo ou atenuado, tá, gente? Ou até uma parte dele só, que vai estimular o sistema imunológico a produzir uma defesa, que são os anticorpos, contra esse antígeno. Então, qualquer coisa que entre no nosso organismo, uma bactéria, um vírus, que ele vai provocar uma reação, isso aí é um antígeno, tá, gente? Então, ele vai provocar uma defesa do nosso sistema imunológico, tá? Existem anticorpos específicos, né? O corpo vai produzir, de acordo com o seu antígeno, um anticorpo. Então, para um vírus vai ser um anticorpo, um vírus da gripe, um anticorpo, um vírus de outra doença, outro anticorpo, tá, gente? E aqui estão alguns tipos, né? Então, aqui só para... Eu não vou falar sobre eles, tá, gente? Isso aí seria muito específico, mas só para comentar um pouquinho em relação ao coronavírus, né? Aquele teste que é mais simples, né? Que é feito lá com uma gota de sangue. Então, ele vai analisar esses anticorpos, o IgM, IgA e o IgG, tá, gente? Geralmente é o IgM e o IgG. O que seria esse Ig? É a abreviação, pessoal, de imunoglobulina.
Então, até o 10º dia da infecção do coronavírus, o corpo vai produzir primeiramente esses dois anticorpos, o IgM, cadê a setinha? Tem hora que eu perco ela, e o IgA, tá, gente? Então, eles vão começar atuando ali para combater o vírus, tá, gente? Depois, lá para o 15º dia, vai ter o IgG, tá? Quando aí já passou, né, as 2 semanas, aquele período mais grave, né, da doença mais aguda. Então, a pessoa espera-se, né, que ela já esteja melhor, tá? Se ela não tiver naquele quadro piorando os sintomas, tudo, né, ela já deve estar antes, né, já procurar ajuda médica, ajuda em algum hospital para iniciar o tratamento mais efetivo no hospital, tá, gente? Com internação, todo o procedimento lá que eles vão utilizar, tá? Então, esse IgG, geralmente, ela já está praticamente passando aquele período. Às vezes, o vírus já está inativo ali, tá, gente? Já foi controlado, tá? Como que são produzidas, né, essas vacinas? Então, o princípio básico, pessoal, primeiro é obter o antígeno. Então, vai ser um vírus, uma bactéria, ou ele todo, tá, gente? Ou uma parte dele. Às vezes, o material genético dele só que vai utilizar, tá? Depois é feito o isolamento desse material, tá? Eles vão separar isso em laboratório, manter isso aí isolado, né, através de técnicas de purificação, e vão ou enfraquecer ele ou deixar ele morto. Então, isso vai ser inoculado na pessoa, junto com o chamado adjuvante. Então, essa substância, pessoal, ela vai atrair, né, as células de defesa até chegar naquele organismo estranho, aquele corpo estranho. Por exemplo, o caso do coronavírus, pessoal, eles estão correndo, né, os laboratórios em parcerias com institutos, igual aqui o Instituto Butantan, universidades como Oxford. Então, todos eles estão correndo ali, tentando buscar qual a forma da vacina que vai dar o resultado primeiro, né? É uma corrida mesmo, pessoal, porque além da questão da saúde, tem a questão financeira, querendo ou não, os governos, né, os países vão comprar essas vacinas das indústrias farmacêuticas. Então, não deixa de ser uma obtenção de lucro também, pessoal. Mas fazer o quê? É o que está tendo aí para poder ajudar a gente. Então, aí, existem alguns tipos, né, de vacinas que eles estão produzindo. Uma delas, pessoal, vou citar 2 exemplos aqui. Uma delas, eles estão pegando um trecho do material genético do vírus, do coronavírus, do SARS-CoV-2, né, que é esse aí que está causando tanto problema aí para a gente. Estão colocando num outro organismo, um adenovírus, tá, gente? Colocando esse pedacinho. E a hora que esse adenovírus é inoculado na pessoa, a pessoa vai produzir nas células espículas que são semelhantes à parede lá do vírus, tá, gente? Como tá aqui no desenho aqui, esses pontinhos aqui, amarelinhos ali, tá, gente? Então isso aí já vai induzir o nosso corpo, só que não vai causar problema nenhum, tá, gente? Não vai causar doença, não vai causar nada. Só que aí nosso corpo já vai produzir anticorpos, tá? Essas imunoglobulinas ali, para combater. Esse tá passando uma moto aqui agora. Para combater essas espículas. Então ele já vai reconhecer aquilo lá como um corpo estranho, tá, gente? Já vai agir ali, tá? Feito isso, a hora que o coronavírus a pessoa entra em contato com o coronavírus, chegando na pessoa aquilo lá, ele já vai ter os anticorpos prontos. Então ele já vai combater aquele vírus antes, não vai precisar demorar aquele prazo para produzir. Esse que é o problema, pessoal. Coronavírus caiu no corpo, espalhou, até o corpo produzir uma defesa, e às vezes uma defesa exagerada, o sistema imunológico causa problemas maiores, principalmente nos pulmões, né? Ele vai causar uma infecção ali, um problema, uma inflamação nos brônquios, bronquíolos. Então aí que é o problema, tá, gente? Agora você já tem os anticorpos ali, então é mais fácil. Então essa é uma das formas. A outra, pessoal, é colocar o vírus mesmo, o SARS-CoV-2, uma outra vacina que estão desenvolvendo, colocar ele em uma forma já desligada. Então seria aquela forma praticamente inativa do vírus, tá? Então o corpo também vai produzir os anticorpos e quando cair o vírus ativo, né, que a pessoa entrar em contato, vai entrar em ação. Como que é isso, pessoal? Essa vacina não pode ser soltada aí para todo mundo assim. Então são feitos vários testes. Primeiro, todos em laboratório, tá, gente? Então todos isso aí com meios de cultura, em células, tá? Células vivas são mantidas em placas de Petri, condições adequadas. Depois são feitos testes em animais, para depois passar para o teste humano, tá, gente? É o que a gente está vendo, que já está acontecendo aqui no Brasil, né? Então pega uma grande quantidade, acho que eu vi de uma vacina lá, algo em torno de 10 mil pessoas, 5 mil vão tomar a vacina e 5 mil vão tomar, eles não vão saber, viu, gente? As pessoas não.
vão tomar nada, praticamente é um soro fisiológico ali, é o chamado placebo. E aí vão analisar essas pessoas. Dessas 5.000 que tomaram a vacina, sobreviveram, sei lá, 4.800. E da outra tomou placebo. Se sobreviver 4.800 também, não teve efeito, não houve diferença estatística, tá, gente? Agora, se a mortalidade for maior, né, como se diz, os sintomas forem mais graves para quem tomou esse placebo, que não tinha remédio nenhum, aí sim vai ver a importância da vacina, tá, gente? Então, vai ver se a vacina deu certo ou não, tá? Então, é isso que acontece. Aqui, pessoal, um pouquinho dos exemplos, né? Então, vacinas contra vírus. Então, da cachumba, aquele que causa inchaço aqui do lado, ou lado esquerdo ou lado direito, gente. O vírus da gripe, né? Então, tem a vacinação anual desse vírus. Tem aquela variante lá, o H1N1, né? Que há um tempo atrás causou uma certa mortalidade. Hoje já está junto da nossa vacina, né? E hepatite A, hepatite B. Existe também, pessoal, causado por vírus, hepatite C. Só que ela não tem vacina ainda, não teve jeito, pessoal, transmitido pelo sangue, por transmissão via sexual, tá? Febre amarela, que nós aqui da região já tomamos, São Paulo não tinha, região de São Paulo, mas hoje já tem, por conta dos casos, né? Teve até aquele caso que o pessoal acabava matando os macacos, né, ali das matas, achando que ia controlar. É ao contrário, pessoal, eles são indicadores da doença. Se a gente percebe que eles têm a doença ali, então a gente vai vacinar a população, não matar os macacos. O que é isso? Da raiva, né? O vírus da raiva. Tem animais, morcego, tem, pessoal. Rubéola, sarampo. Sarampo estava controlado, rubéola também, pessoal. Hoje está voltando os casos, inclusive no Brasil. Alguns países também fora do Brasil já tem casos também, certo? Contra bactérias, né? O tétano causado, por exemplo, uma perfuração. Então pode ser transmitido uma bactéria, uma infecção bacteriana ali. Clostridium tetânico, né? Tuberculose é outro, pessoal. Ataca os pulmões, tá? Pneumococos e meningococos. Pneumococos ataca os pulmões também, causa pneumonias, né? Meningococos pode causar meningite, tá, gente? Inflamação das... Outra moto, hoje é dia. Meningococos causa essa inflamação nas meninges, né? Essas camadas que revestem o nosso sistema nervoso ali, o encéfalo, tá, gente? Coqueluche também ataca os pulmões, tá? Então aqui o exemplo, né, do vírus da gripe, do desenho, muito parecido aqui o desenho do coronavírus, né, nós temos visto. E aqui a bactéria da tuberculose, que ataca os pulmões, pessoal. O que eu coloquei aqui dos antibióticos? Antibiótico, pessoal, na verdade não mata vírus, tá, gente? Por isso que eu coloquei ali contra vírus, não, tá? Ele vai atacar, por exemplo, uma inflamação bacteriana, alguma doença por bactérias. Vírus, não. Por que alguns farmacêuticos, né, que é errado receitar, mas os médicos receitam? Porque às vezes, pessoal, a pessoa está com uma doença viral, por exemplo, uma gripe. O sistema imunológico dela vai estar enfraquecido. Com isso, vai favorecer infecções oportunistas, né, que a gente diz, por exemplo, por bactérias. Então aí vai receitar um antibiótico para combater essa bactéria, tá, gente? Mas o vírus ela não vai matar. O vírus ele não é um organismo vivo, né? Não sei se vocês lembram dessa parte. O vírus é um ser, pessoal, que depende de uma célula para sobreviver, para se multiplicar. Então ela não está nem considerada nem dentro de bactérias, nem de protozoários, nem nada. Tá, gente? Ele é um caso à parte ali. Tudo bem? Relação à gripe. Professor, mas um parente meu tomou a vacina da gripe e ficou com gripe. Não, peraí, vamos por partes. Primeiro, pode ser que o homem injetou lá o vírus, né, atenuado, lá enfraquecido da gripe, o corpo produziu uma resposta imunológica, então foi o corpo ruim, teve um pouquinho de febre, alguma coisa assim, tá? Ou a pessoa já estava com vírus. Por isso que eles até recomendam que quem está gripado não vai tomar vacina. Você está jogando mais antígeno lá para o corpo, tá, gente? Mas não que a vacina vai causar gripe. Não, a pessoa às vezes já está com o vírus da gripe lá inoculado, né? Já está lá dentro da pessoa, não manifestou ainda sintoma. A hora que você jogou mais um corpo, digamos, estranho, ele vai agir ali, tá, gente? Mas não que vai causar gripe, vai matar as pessoas, não. Só se for um alérgico, algum componente da vacina, mas isso a pessoa já vai saber antes, tá? Então não é aquilo lá que vai causar doença. Não acreditem em história de WhatsApp, não, pessoal. Memória imunológica, né? O que seria memória imunológica?
Então, o nosso organismo vai armazenar uma memória para cada antígeno, tá, gente? Então, aqui está um exemplo, né? O que acontece? A célula, aqui entra o vírus, tá, gente? Opa, deixa eu voltar. Aqui vai entrar o vírus e os anticorpos vão agir sobre ele, certo? Quando o vírus entra em contato novamente, ele vai já produzir os anticorpos. Então, isso que é a memória imunológica. Alguns vírus têm aquela capacidade mutante, né? Como o da gripe. Por isso que a gente tem que tomar todo ano a vacina, né? Principalmente os grupos de riscos, idosos, né? Pessoas com determinadas doenças, tá? Então vai ter essa necessidade ali de tomar a vacina todo ano. Tudo bem? O coronavírus mesmo estão estudando ainda, pessoal, tudo é muito novo, né? Viram que dura poucos meses, coisa acho que de 4 a 5, 6 meses, os anticorpos. Então a pessoa vai ter que tomar praticamente uma vez por ano, pelo menos, né? Ou até às vezes até menos, eles não sabem ainda. Porque a pessoa não vai manter esses anticorpos, a pessoa acaba perdendo isso daí, tá, gente? Não vai ficar lá para sempre. Por exemplo, catapora, você tomou, teve contato com a catapora, teve a doença, depois você não pega mais, tá, gente? Diferença entre soro e vacina. Então, o soro, pessoal, a gente lembra muito do soro antiofídico, né? Aquele quando a pessoa toma picada de cobra. Tem o soro anti-escorpionídeo já também, tá, gente? Contra a picada de aranhas, aracnídeo, né? Anti-aracnídeo. Então, o soro já tem um anticorpos pronto, tá, gente? Como que ele é feito? Então, utiliza o veneno mesmo, tá, gente? Do animal, tá? Coloca lá no corpo dele, inocula aquilo lá, então ele é resistente bastante, né? A quantidade eles já sabem, né? Para o corpo do animal, geralmente eles usam cavalo, cabras, coelhos, dependendo do soro que ele vai produzir, tá, gente? Mas geralmente é cavalo. Ele vai produzir o anticorpo, vai ficar lá no sangue. Depois eles tiram uma amostra eles vão tirar o sangue do animal, né? E retira essa parte líquida, né? Que é o soro. Então lá no soro que vai ter os anticorpos, tá, gente? Então isso aí vai ficar lá guardado nos hospitais, né? Para depois, se a pessoa tomou uma picada, por isso tem que saber, seria o ideal saber qual cobra picou. Existem soros específicos, outros mais abrangentes, né? Para a pessoa tomar o soro correto para controlar aquele efeito do veneno, tá, gente? Então é isso que vai utilizar. Enquanto que a vacina, pessoal, não vai ter anticorpo, tá? O soro já tem o anticorpo pronto. Para encerrar, pessoal, o que vai influenciar nessa eficiência da vacina? Então, a capacidade individual de cada sistema imunológico da pessoa, né? Como que ela vai responder aquele antígeno, se é uma resposta rápida, uma resposta mais lenta, isso vai variar, tá, gente? A variação do micro-organismo, né? Então, o próprio micro-organismo, às vezes o vírus, por exemplo, do Covid, ele está tendo uma variação, sofrendo mutações, então já não está exatamente aquele primeiro vírus que veio lá da China, tá? Então já sofreu modificações e fatores externos, como a genética da pessoa, a idade dela, então tudo isso aí vai influenciar se a vacina vai ter um efeito mais eficiente ou não, mas que ela funciona, tá, gente? Esse caso da pessoa não querer vacinar os filhos, isso aí é extremamente perigoso. Ah, mas o fulano nunca vacinou e nunca teve doença nenhuma. Graças a Deus não, porque às vezes as pessoas no entorno, né, todo mundo tomando, ele não vai ter a doença. Mas se começar essa história de processo anti-vacina, pessoal, aí é complicado, vai voltar todas as vacinas. Está acontecendo isso. Eu li uma reportagem da Europa, acho que da Finlândia, se não me engano, uma mãe perdeu 2 filhos de sarampo, porque ela não acreditava em vacina, que ela acreditou numa história que a vacina ia causar mal para as pessoas. Sobre a vacina do coronavírus, pessoal, eles estão correndo, né? Como o próprio nome já diz, vai ser em tempo recorde que vai sair isso daí. Talvez para o ano que vem, ou talvez para 2021 já ter ela, né? Mas por conta dessa mortalidade, né? Que assustou todo mundo mesmo, tá? E eles não vão soltar uma vacina que vai causar mal para a população, tá, gente? Eles vão testar isso aí, tudo bem, a longo prazo, mas eles vão ter um cuidado em relação a isso, tudo bem? Pessoal, espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem durante a aula. Obrigado e até a próxima.